Senhores ministros, antes de submeter essa matéria à deliberação, eu havia tomado o cuidado de falar com o eminente ministro relator, ministro Benjamin Zinler, também havia falado com os eminentes relatores de temas conexos com este que vem agora a deliberação do plenário, o ministro Éder de Oliveira, que tem na primeira Câmara, o acompanhamento de um julgado relacionado ao tema, e também o ministro Vital do Rego, que tem em suas mãos uma representação. E eu gostaria de compartilhar com o plenário uma questão que vem sendo debatida aqui internamente, desde que o primeiro acórdão proferido sobre o assunto veio à luz. E li as considerações feitas pelo eminente relator deste processo, o ministro Benjamin Zinler, e gostaria de acrescentar que as questões que são trazidas nestes autos, em parte também integram o conteúdo dos temas monitorados no processo 7.081 de 2022, da relatoria do ministro substituto Éder de Oliveira, e que, evidentemente, poderão e deverão estar contidas no escopo da fiscalização ora autorizada, de forma que caberá ao referido relator, ministro Éder, avaliar, em momento oportuno, uma eventual conexão existente entre os dois processos. Evidentemente que cada relator dirige os processos sob sua relatoria da maneira que considera oportuno, seguindo as regras processuais. Eu gostaria de chamar a atenção do plenário para o fato de que, no dia 29 de abril, o eminente ministro Éder de Oliveira proferiu despacho no processo 7.081, conferindo contornos que considerei bastante pertinentes à determinação que está contida no item 9.2 do Acórdão 1926 de 2022 da primeira Câmara, a partir de elementos que Sua Excelência mencionou e que aportaram naqueles autos de maneira superveniente. No seu despacho, diante da necessidade de se preservar a segurança de altas autoridades e da possível alteração normativa que se avizinha a respeito do tema, e isso foi tratado em audiência tanto na presidência do tribunal quanto com o eminente ministro Éder de Oliveira, uma minuta de novo decreto que está sendo submetido pelo Ministério da Defesa ao Palácio do Planalto, o ministro relator determinou a suspensão da fruição do prazo para cumprimento do item 9.2 do Acórdão 1926 de 2022 da primeira Câmara em relação às viagens motivadas por questões de segurança, até que o plenário deste tribunal aprecie o mérito daquele processo. Dado esse contexto, e no intuito de uniformizar o entendimento do tema, que, como já dito, será objeto de uma ampla auditoria operacional, mas também com contornos de conformidade, eu considero, e é essa a questão que eu gostaria de submeter à apreciação dos meus eminentes pares, considero pertinente que o plenário deixe assentado, desde já, os exatos contornos sobre o Acórdão 1926 de 2022 da primeira Câmara, até que o monitoramento em questão seja concluído. Sobre o tema, julgo importante lembrar que a Lei de Acesso à Informação, em seu artigo 23, inciso 7º, determina que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação, classificação sigilosa, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Dessa feita, considero que a aplicação do Acórdão 1926 de 2022 da primeira Câmara deve observar o disposto nesta lei, de forma a preservar a segurança das altas autoridades. Importante rememorar também que não existe um rol
de autoridades descrito na lei que estabeleça quem são essas altas autoridades, de modo que pode-se entender que podem ser aquelas alçadas pelos incisos 1 e 2 do artigo 2º do Decreto 10.267 de 2020, quais sejam apenas 4 autoridades: o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso por simetria e paralelismo ao que acontece com o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Outro sim, quando houver requisição de aeronaves da Força Aérea Brasileira por ministros do Supremo Tribunal Federal ou pelo Procurador-Geral da República por motivos de segurança, vejam que o decreto não autoriza essas autoridades a requisitarem a aeronave da FAB para viagem de serviço, apenas por razões de segurança. E quando isso for feito, não há razão para abandonar a presunção de que as razões de segurança foram suficientes para deferir a requisição da aeronave, mas a divulgação da lista de passageiros deve ser feita de maneira ampla, como se não houvesse aqui razão de segurança envolvida. Portanto, deve-se registrar que o deferimento do pedido de uso de aeronave da FAB por altas autoridades deve se dar de maneira fundamentada pelo solicitante. Há de se informar as razões de segurança que justificam a requisição da aeronave. De modo que, sobre essa requisição, pelos já mencionados motivos de segurança, haverá de decidir o sigilo para fins de ampla divulgação. Entretanto, devo esclarecer que isso, evidentemente, não afasta o acesso dessa informação ao próprio Tribunal de Contas da União, que é quem realiza a fiscalização e o controle externo de todas essas atividades. Portanto, senhores ministros, até que o monitoramento, objeto do processo 7.081 de 2022, seja concluído, eu proponho, e é uma reflexão em voz alta, o plenário soberano para deliberar sobre o tema, que a Lei de Acesso à Informação deve ser plenamente observada, em especial nesse dispositivo que contempla as informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação. Essas informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Eu coloco essas questões aqui no nosso plenário porque considero perfeitamente possível compatibilizar o rigor com que o tribunal lida com as regras da Lei de Acesso à Informação. O tribunal está determinando que a Força Aérea Brasileira divulgue todas as listas de passageiros quando as aeronaves forem requisitadas para viagens de serviço. Entretanto, quando a requisição se der por motivo de segurança, não cabe ao tribunal violar o sigilo que está na lei e no próprio decreto. O ministro Jonathan de Jesus me informou que gostaria de complementar o tema com uma proposta de inclusão de um dispositivo no acordo. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, baseado em todos os dados que foram apresentados por Vossa Excelência, eu indago ao ministro Benjamin se ele não poderia colocar no acordo, consignar que, em razão do dispositivo da Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527 de 2011, em seu artigo 23, inciso 7º, são possíveis as classificação no grau de sigilo as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a segurança de instituições ou altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, relativos às requisições de voos de aeronaves da Força Aérea Brasileira, oriundos do Presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e, por estrita extensão,
aos ministros do Supremo e à Procuradoria-Geral da República. A palavra ao relator, ministro Benjamin. Bem, agradeço ao ministro Bruno, ao ministro Jonathan. Eu li também o despacho do ministro Éder, que suspende a fruição do prazo para que a FAB faça a divulgação completa da lista dos passageiros, e Sua Excelência menciona exatamente a lei de acesso à informação, que ressalva a divulgação de atos que possam colocar em risco a segurança de altas autoridades. Então, eu agradeço ao ministro Jonas, claro que acolheria, apenas pergunto ao ministro Éder e ao ministro Vital do Rego, que tem também a relator de auditoria semelhada, se estão de acordo também com essa proposta, porque eu iria, de certa forma, encampar parte do trabalho do ministro Éder, em particular, que já colocando, já de certa forma, decidindo, claro, em caráter preliminar, mas atropelando o processo de Vossa Excelência. Então, é óbvio que eu aqueço a sugestão do ministro Jonas, mas gostaria de ouvir os dois ministros. Ouço o ministro Vital, em seguida o ministro Éder. Ministro Éder, por precedência, senhor presidente, já que ele é o autor originário dessa discussão. É que o ministro Éder é relator de um processo, que já tem um pronunciamento de um colegiado da Corte. Vossa Excelência é relator de um processo que ainda não teve julgamento. Com a palavra, ministro Éder. Senhor presidente, de fato a questão veio a ser suscitada de uma forma mais recorrente durante o monitoramento. E foi necessário suspender a fruição do prazo com relação às requisições por motivo de segurança, até que esta Corte, especialmente o plenário, pudesse se manifestar a respeito, considerando as prescrições normativas e essas questões de segurança. Então, isso está adequado ao despacho que proferi, com a autoridade do plenário. Eu não vejo nenhuma objeção a respeito. Agradeço ao ministro Éder de Oliveira. Com a palavra, o ministro Vital do Rego. Agora sim, senhor presidente, eu venho acompanhando desde o início desse monitoramento que o ministro Éder tem a responsabilidade de fazê-lo, e sempre em cima de dois postulados que a gente não pode jamais deixá-los, né, marginalizados. Primeiro, a questão da transparência. Esse tribunal tem um compromisso com a transparência, e Vossa Excelência foi muito feliz quando abordou a tese da transparência e a questão da segurança das autoridades que compõem estes órgãos, né, essas entidades que Vossa Excelência colocou. Eu acho que, em cima desses dois postulados, é fundamental a participação do ministro Jonathan na sua sugestão, encampada pelo ministro Benjamin, encampada pelo ministro Éder, né, e por mim também no acordo que nós veremos produzir em cima de um outro processo correlato, né, absolutamente correlato com este que o ministro Benjamin Zimmermann está na liderança. Então, senhor presidente, entendendo ser absolutamente razoável e imprescindível em nome dessas duas questões tão importantes, a questão da segurança das autoridades, mas, sobretudo, sem arredar pé da questão da transparência que esse tribunal procura sempre ter. Com a palavra, ministro Benjamin. Apenas para deixar, eu vou alterar o meu voto, colocando as alegações e as sugestões de Vossa Excelência e a proposta do ministro Jonathan, e alterarei também o acordo, inserindo exatamente o que foi proposto pelo ministro Jonathan. Agradeço a Vossas Excelências, e apenas antes de submeter à votação, eu reitero que o tribunal mantém a sua orientação vetusta de rigor quanto à transparência de todos os postulados que constam da Lei de Acesso à Informação, ressalvando apenas que não cabe ao tribunal revogar aquilo que consta na lei também como postulados de segurança de altos dignatários da nação. Consulto com o voto os senhores ministros, decisão unânime do plenário. Agradeço ao eminente